E é relatado dentro desse texto do Evangelho de Marcos, que também a gente pode encontrar, harmoniosamente, chamamos de harmonia dos evangelhos, que é o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, falando sobre a mesma passagem. A gente pode encontrar fora o Evangelho de Marcos, a gente encontra também Mateus capítulo 20, a partir do versículo 29, e Lucas capítulo 18, do 35 ao 43, a gente vê esse mesmo texto sendo relatado. Só não vemos no Evangelho de João, mas no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, essa passagem ela se repete dentro de uma abordagem clara, de uma visão determinada do Escritor. Mas, enfim, em todas elas a gente observa algo muito interessante, que foi o motivo que deu o título a essa mensagem da noite. Um homem e a sua capa. Vamos repetir? Um homem e a sua capa. Um homem e a sua capa. E nós vamos falar sobre esse personagem. Quem são os personagens principais desse texto, dessa palavra, dessa mensagem? Jesus, um cego, conhecido também como Bartimeu, e os discípulos de Jesus. Mas vamos falar um pouquinho sobre o contexto desse texto, onde ele está inserido. É muito bom a gente conhecer, querido, porque talvez existam pessoas aqui que não conhecem muito a Bíblia. E falar sobre uma situação qualquer da Bíblia, sem você se deparar com a realidade de um contexto onde ele está inserido, fica muito vago. E é bom para que você possa entrar na tua imaginação, no raciocínio, na construção dessa mensagem. Porque o Espírito Santo de Deus vai revelar para você, a partir dos elementos que você está ouvindo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então vamos falar um pouquinho. Que cidade era essa? Uma cidade chamada Jericó. Uma cidade famosa, conhecida. Era uma fortificação. Lá na época de Josué, quando ele adentrou essa cidade era conhecida como uma grande fortaleza daquela época. E nós aprendemos desde a escolinha, para quem começa no Evangelho já muito cedo, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Subam os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. O Senhor dos exércitos, Ele é o nosso Senhor de batalhas. Então, Josué foi o primeiro homem, o primeiro israelita a adentrar, tomando posse, é claro. Existiam batedores que foram antes, mas entrando, tomando posse. Ele foi o primeiro líder de Israel que tomou posse daquelas edificações, cidade de Jericó. Interessante que na época de Elias e Eliseu, esse texto, ou melhor, essa cidade também é mencionada mais uma vez na Bíblia, mas aí de uma outra forma diferente. Em 2 Reis capítulo 2, do 4 ao 18, não precisa você abrir, você vai ver passagem onde Elias e Eliseu visitam uma casa de profetas. Ou seja, dentro da nossa realidade hoje, também, depois que foi conquistada, Jericó continua sendo uma cidade de destaque. Por quê? Porque agora, naquele momento, Jericó se tornava uma referência de estudo, de aprendizado e de formação de sacerdotes. Interessante, né? Uma cidade forte, dominada por Israel, e agora tem também uma função estratégica, que é o quê? Formação, preparação de líderes. Muito legal, bem, assim, vamos dizer assim, bem sugestiva. Uma cidade forte, uma fortaleza, que agora prepara líderes para Israel. Só que os anos se passaram, alguns anos e muitos anos se passaram, e aí chega a vez de Jesus. Jesus está passando, está entrando na cidade de Jericó. E aí a gente conhece esse cego, que ele é chamado aqui. Interessante que o nome dele, fui pegar algumas informações. O texto fala que ele é o cego, alguns textos falam cego de Jericó, cego Bartimeu, filho de Timeu. E aí alguns estudiosos da palavra de Deus também chegam também a denominar esse homem cego Bartimeu, esse homem filho de Timeu, porque a palavra, na verdade, filho de Timeu, no hebraico, no aramaico, significa filho da pobreza. Então, muitos estudiosos da palavra de Deus chegam também a afirmar que não necessariamente o pai desse cego era Timeu, e sim era um apelido que usavam para ele. É como se fosse hoje e falasse assim: ah lá, o fulano ali, o filho do cachaceiro, ou o filho da cachaça. Na verdade, o pai dele não se
Na verdade, é mais uma palavra de humilhação mesmo. É um apelido utilizado. Enfim, queridos, se a gente fosse conjecturar nessa noite, nessa pequena introdução, e falar sobre esse cego que tinha algumas qualificações, negativa, mas tinha. Ele era um homem cego, a Bíblia deixa muito claro. Ele era mendigo, ele ficava pedindo esmola, a Bíblia deixa muito claro. E ele era chamado de filho de Timeu, ou seja, filho de pobre, filho da pobreza. Ele era miserável, um homem sem valor nenhum. E quando a gente olha para a vida desse homem, a gente começa a perceber como Deus, ele é tremendo, como o Espírito Santo de Deus, nos dias de hoje, quando ele entra na vida de uma pessoa, o Senhor transforma e muda a sorte dessas vidas. Nós vamos olhar agora um pouquinho mais à frente, a gente vai perceber que esse cego que a Bíblia fala, ele não tinha absolutamente nada. A Bíblia não diz que ele abandonou a sua carroça, nem saiu da sua casa, nem deixou a sua família. A Bíblia só fala que esse homem, ele só tinha uma capa. Por isso o tema da mensagem, o homem e a sua capa. E a partir daí a gente vai começar a falar sobre o texto, sobre a mensagem que Deus tem para a nossa vida. Todo o Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 10, ele está trazendo uma construção. O que construção é essa? Construção de valores. Antes desse texto, fala sobre um jovem. E esse jovem chamado na Bíblia de jovem rico. E no texto está dizendo que Jesus também caminhando, antes de chegar ao cego de Jericó, ele caminhando pela cidade, pela estrada, ele encontra um jovem muito, vamos dizer assim, muito religioso. Um jovem, entre aspas, muito bondoso. E aí esse jovem chega para ele e quer seguir Jesus. Só que esse jovem, a Bíblia fala que ele é muito rico. E ele tinha muitas riquezas. E naquele momento Jesus, ele questiona a vida desse jovem e pede para que esse jovem venda, se desfaça de tudo que ele tinha e dê os pobres e siga Jesus. O texto fala que esse jovem rico, ele vai embora. Ele não volta mais. Ele não conseguiu se desprender do seu patrimônio. Não que aquilo fosse algo que o condenasse. Ninguém é impedido de ter dinheiro ou ter posse. Isso não é pecado. Pecado é quando você faz disso teu Deus. O mamon, ele compete com Deus. O dinheiro, o amor e a adoração às finanças desde sempre foi e hoje atualmente é a desgraça de todo ser humano. Chega ao ponto de tirar a bênção, chega ao ponto de tirar o privilégio de você caminhar junto com Cristo e viver todos os benefícios de uma vida abundante. Enfim, queridos, o texto fala que aquele jovem rico foi embora, baixou a cabeça e não se tem mais notícia sobre ele. Olha, você olhar esse texto, logo em seguida ele chega na cidade e aí a gente entra no texto que a gente vai falar nessa noite, que é o cego, apelidado ou realmente de um filho de pobreza, que só tem apenas uma capa. O texto fala que esse homem, quando ouve falar que Jesus estava chegando, escuta na verdade, vê a multidão e ele começa a clamar. E ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começam a cutucar, chutar ele estava no chão, começa a repreender: cala tua boca aí, ô filho da pobreza. Fica quieto aí, porque a gente está querendo ouvir Jesus passar. Jesus está passando e está falando: fica quieto aí, seu troço. Tu não vale nada. E Jesus, percebendo o sofrimento do irmão daquele homem, Jesus para e pede para que trouxessem aquele homem à sua presença. Interessante que o texto, a narrativa do texto deixa bem claro: fique animado, homem, levanta aí, Jesus quer falar contigo. Ou seja, você percebe que o estado daquele homem era um estado muito ruim. Queridos, quando a gente fala sobre esse texto, existem alguns elementos que a gente precisa atentar. O primeiro é o seguinte: quais são os valores da sua vida que você tem hoje como fundamentos, alicerces para você permanecer de pé? Quais são as coisas que você coloca na sua vida como privilégios e prioridades? Como que você hoje vive a sua vida? Quais são as coisas que você tem como segurança para você? É a tua vida profissional? É a estrutura e estabilidade financeira? É o dinheiro que você tem? É o suporte que você tem da sua família? É a sua família bonita? É você olhar para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos?
Qual é o maior patrimônio que você tem hoje? Se Deus tirar isso tudo de você, será que você vai fazer o que Jó fez? Glorificar o Senhor mesmo na dor da perda dos filhos, da riqueza e do amor da sua família? Ou será que você iria se desesperar, iria baixar sua cabeça e ir embora porque você iria falar no teu coração: Senhor, é muito para mim, eu não tenho condições de abrir mão disso, porque isso é muito mais valioso e importante do que minha própria vida? É uma coisa muito séria, sabia? Muitas pessoas hoje, até mesmo dentro das igrejas, têm colocado muitas coisas acima de Deus. Deus pode tirar, sabia? Deus pode nos limitar. Deus pode até, de alguma forma, fazer através da sua benignidade, eu digo benignidade porque Ele é bom na sua essência, Ele pode até permitir que passemos por lutas e dificuldades para que a gente naquele momento ele não pensou nisso.